meus queridos sobrinhos, minhas sobrinhas, meus tios, meus amigos, meus irmãos. Hoje nós temos a honra aqui de receber Rachid, membro do capítulo Teoflotone, lá de Filadélfia. Hoje ele nos deu a honra de estar aqui no MolaCast e vamos aproveitar bem o conhecimento dele, a experiência deles. Creio eu que vai ser muito interessante. E, acima de tudo, nós vamos diversificar bem o nosso papo para não ficar só maçante a questão de ordem mulher, porque foi feito um pedido aí para que nós também aproveitasse a própria profissão do nosso convidado para que sirva de experiência para todos mais. Rachid, seja bem-vindo aí ao MulaCast, cara. Sempre um prazer encontrar com você, meu queridão. Sei que para nós é uma referência, né, na maçonaria, na Ordem Molay, ou na própria vida, né, pela pessoa que você é, pela figura que você representa para a nossa instituição, de compromisso, de responsabilidade. Então é um prazer danado ter você aqui. Queria só aproveitar um momentinho aqui para mandar um beijo para minha esposa, né? Hoje é dia dos namorados, pro amor da minha vida, Juliana. Te amo, meu bem, minha paixão. Então eu vou aproveitar a carona aqui, que senão eu apanho em casa, né? Minha mulher, essa onça é muito brava. Quem já conhece sabe, né? Eliana, você é meu amor da minha vida. Sabe disso. Hoje já tá meio nervosa, né? Também é o dia dos namorados. Eu fora, né? E agora só tem nós dois, né? Dentro de casa. Então, realmente... Mas pode ter certeza que você é a única, soberana, mesmo onça, eu te amo de qualquer jeito. É sacanagem, né? Fazer declaração de amor falando o nome errado. É difícil. Por isso que eu falei certo. Eliana. Aí, glória a Deus. Glória a Deus. Aí, Felipe. Meus irmãos, o prazer é todo meu, né? Tá aqui diante desses ícones, né? O Luiz Eduardo, que eu tive o privilégio de conhecer em 97, quando eu iniciei na Ordem Molay, né? Conhecia de nome, depois tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, nesses eventos aí que a Ordem Molay nos proporciona. E o Kaká, que é um amigo de longa data aí, né? Contemporâneo de ordem, mesmo em capítulos diferentes e distantes, né? A gente tem a oportunidade de se reencontrar e a Ordem Molay nos proporciona isso, né? E fazendo coro, Laiana Luísa de Almeida Armad, minha eterna namorada também. Fica aqui meu abraço e minha lembrança, né? Pelo Dia dos Namorados, que nós possamos comemorar incontáveis Dias dos Namorados juntos. E hoje de noite tem um jantar especial pra você. Ó, Nossa, até assustei. Falei que hoje de noite tem. Eu falei, nossa, será? É aquele negócio, né? Não promete que você não pode cumprir. Agora, esse lance que você falou da distância, cara, isso é a magia da Ordem Molay, né? A Ordem Molay não tem quilômetros, né, de distância. A gente, por mais que na nossa época ali de Demolay ativo, a gente não tinha essa facilidade das redes sociais de hoje, né, do WhatsApp, do Instagram, que são, né, ferramentas que aproximam muito essas pessoas, mas a gente tinha outros meios, né, outros mecanismos que a gente usava e que a gente tinha condição de manter esses contatos. E são contatos duradouros, né, velho? Essa é a mágica da Ordem Molay, né, Luiz? E aí vem uma pergunta. Você conheceu o Luiz em 97. Você conheceu de nome e depois de pessoalmente. Qual foi sua primeira impressão sobre ele? Porque todo mundo tem uma impressão negativa dele, velho. A gente só passa a gostar do Luiz, de verdade, depois que a gente convive com ele. Né? Que a gente conhece esse jeito mula de ser. Como que foi? Você também teve essa percepção de falar assim, nossa senhora, mas que mala sem alça. Que caixa de papelão. A primeira lembrança que eu tenho, pessoal, Luiz Eduardo, eu iniciei em 97, né? 9 de novembro de 1997. No capítulo Filadélfia, 296, saudação aos meus irmãos do capítulo Filadélfia. E o oficial executivo era o Zé Vicente, à época, mas já se ouvia falar do nome de Luiz Eduardo. Ainda não tinha esse pseudônimo aí, pelo menos não era do meu conhecimento, o Mula, que inclusive eu não gosto e depois eu falo por quê, né? Mas a gente fundou o capítulo de Nanuque. E aí foi a primeira vez que eu encontrei pessoalmente com o Luiz Eduardo. E ele já era uma referência, né? Em Ordem Molay, então a gente olhava muito para ele com aquela deferência. Então,
a primeira impressão que eu tive foi positiva. Falar assim, pô, esse cara é uma referência no Demolei. E a gente ali no interior, né? A gente não tinha esse acesso aos grandes ícones da Demolei, que normalmente estavam na capital. E a época era muito Rio de Janeiro, né? Então era uma oficialaria executiva por estado inteiro. Então o oficial executivo ir nos interiores era mais difícil para ele, até porque Minas Gerais é muito grande, né? Então, ter a presença do Luiz Eduardo lá, a primeira impressão que eu tive foi muito boa, né? E aí depois, com outros encontros, a gente foi percebendo que ele era mais desenvolto, mais irreverente. E a gente tinha o Demolei tem aquela impressão, ele olha para um maçom, você imagina aquele cara sério, você já imagina o terno, gravata, um semblante ali altivo, mas muito sério, né? E o Luiz Eduardo, ele desmistificou isso. Ele traz aquela figura mais reverente, mais brincalhona, então, mesmo com essa diferença de idade, né, dos meninos, ele conseguia se aproximar muito e deixar os meninos muito à vontade. Então, a primeira impressão que eu tive do Luiz Eduardo, ela foi muito positiva. E quebrou essa barreira, né? Rachid, como é que você se ingressou na Ordem Demolei? Sua família era da maçonaria? Já pertencia à maçonaria ou não? Não. Então, foi até engraçado, né? Porque eu ficava queimando o filme do Demolei, né? É uma curiosidade que o pessoal tem. Eu falava assim, que eu escutava sobre Ordem Demolei e ficava assim, Ordem Demolei, pô, Demolei é lei do demônio esse negócio. Então é um trem meio esquisito, né? E quando eu ouvi falar que em 96 que o capítulo foi fundado na minha cidade, né? E aí passou um tempo, e aí não tinha expectativa de entrar, porque eu sabia que era muito restrito, e se só entrava por convite. Não tinha nenhum parente maçom, não conhecia ninguém da maçonaria. Aí ficava só na vontade. Aí um belo dia minha mãe é professora, né? Hoje aposentada. Ela chegou em casa, aí um dia eu comentando com ela, falei assim, não mãe, tem um negócio aí que chama Ordem Demolei, e eu fazia parte do grupo de jovens da igreja, né? Chamava EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo. E era um grupo de jovens. Eu falei assim, não mãe, tem um grupo aí, uma ordem, chama Ordem Demolei. O negócio parece que é massa demais e tal, só que não pode pedir pra entrar, tem que ser convidado. E fique só na vontade, né? Ela falou assim, ó, o Alfredo, que era um professor lá na escola que ela dava aula, tinha me perguntado se meu filho não tinha interesse de entrar. Eu falei que não. Eu falei assim, não, mãe, como é que a senhora faz um negócio desse? É só por convite e tal? Ah, não tem problema nenhum, eu te apresento pra ele. Aí, próximo dia de aula da minha mãe, eu fui com ela pra escola à noite. Era na Escola Estadual Cristão da Cunha, que ficava no bairro que a gente morava, no Ipiranga, lá em Teoflotone. Aí ela me apresentou pra esse professor, que chamava Alfredo, que era um maçom. E ele me apresentou para um Demolei, que era filho de uma funcionária da escola, tia Idalina, e é o Ederson Pego Barroso, que hoje também é um policial militar, Sargento Barroso. O apelido dele é Taqueda, um dos ícones do Capítulo Filadélfia. E aí ele me indicou. Só que quando ele me indicou, tinha recém havido uma iniciação, que tinha sido a primeira iniciação depois da fundação do capítulo, que aconteceu no meio do ano de 97. O capítulo foi fundado em novembro de 96, em junho ou julho teve a iniciação, e aí eu comecei a acompanhar as atividades do capítulo, já estava empolgadão. E aí quando foi em novembro, então eu fiquei tipo de molho, né? Até novembro. E aí eu tive a felicidade de ter sido indicado pelo Taqueda, né? Que é o irmão Ederson, a vida dele era Taqueda. E ingressei na Demolei em novembro e foi, assim, uma das melhores coisas que me aconteceu na vida. Mas nesse período, você, sem ingressar à Ordem Demolei, você já estava convivendo com os Demolei? Ou não? Depois de conhecer o Ederson, através do tio Alfredo, né? Antes eu não tinha contato zero. Eu sabia que existia, mas não sabia quem que era Demolei na cidade. Eu só sabia que existia. Então, o primeiro Demolei que eu conheci pessoalmente foi o Ederson. E aí, através dele, aí eu fiquei acompanhando. Eu fui pra sítio com os meninos, eu candidato. Eu fui pra sítio, ajudei em campanha. E aí eu tive a felicidade de ser aceito. Então você já convivia com a Ordem Demolei sem ser ingresso? Sem ser ingresso, mas já candidato. Ah, perfeito. Já candidato. Quando você ingressou assim, o que você sentiu, o que você estava esperando e qual era a sua expectativa para ingresso? Teve alguma decepção, alguma coisa assim? Não, muito pelo contrário, só surpresas positivas, né? A expectativa era muito grande e a gente fantasiava muita coisa, né? Porque você via era um mundo meio místico, né? Digamos assim.
uma coisa mais fantástica, meio que sobrenatural no nosso pensamento. Então, durante a iniciação, eu fiquei tenso o tempo todo. Porque eu não sabia, minha noção era zero do que é uma sala capitular, um templo, minha noção era zero. Ao contrário de alguns filhos de maçons que às vezes já conhecem uma sala capitular e tudo mais, para mim era tudo novo. Apesar de estar acompanhando os demolês naquele período, né? Eu nunca tive acesso a uma loja maçônica. Então eu fantasiava muito. Mas a minha vontade era muito grande em entrar, que eu falei assim, independente do que acontecer aqui, eu imagino que eu vou ser testado, eu vou ser provado, eu vou seguir porque eu quero muito isso. E foi assim, uma felicidade enorme. Eu sou muito saudosista, né? Com relação à Ordem Demolei. E quando eu vejo os meninos ali reunindo, usando aquela capa, eu volto lá no passado e fico lembrando das coisas que a gente fazia à época, né? Algumas loucuras que hoje não se faz mais. Mas a gente viveu, né? A gente viveu muito a Ordem Demolei. E até hoje, a Ordem Demolei só me ensinou coisas boas, né? Então eu agradeço ao Pai Celestial pela oportunidade de ter iniciado. E eu tenho certeza, tenho dúvida zero, de que eu cheguei aqui, né? Graças às portas e às oportunidades e o aprendizado que a Ordem Demolei me proporcionou. Então eu sou muito grato à Ordem Demolei por isso. E qual que é a sua formação hoje e sua profissão? Eu sou policial militar, né? Sou terceiro sargento da Polícia Militar. Minha formação, né? Eu tenho um curso superior em Gestão de Segurança Pública e Privada. E atualmente eu sirvo no Batalhão de Operações Especiais, que é o BOP, da Polícia Militar. E você acredita que de estar na polícia, a Ordem Demolei teve alguma influência sobre isso, não? De estar na polícia, não, porque desde criança eu nunca tive vontade de ser outra coisa. Eu nunca tive vontade de ser médico, dentista, advogado. Apesar de não ter tido policial na família, assim, próximo, né? Eu tenho um tio que era policial civil, mas a gente não tinha contato. Então, mas eu sempre tive vontade de ser policial. Independente se fosse militar, federal, civil. Eu sempre, desde novinho, eu tinha vontade de ser um policial. Então, a Ordem Demolei não teve influência nessa minha decisão profissional. Perfeito. Mas, assim, me ajudou muito a alcançar alguns objetivos na polícia. Porque a Ordem Demolei nos ensina muita disciplina, né? Então, ela me ajudou muito. E a polícia militar, né? O militarismo, ele é regido por hierarquia e disciplina. E a Ordem Demolei tem isso. Hierarquia, disciplina, então nos ensina muito, né? O momento certo para cada coisa, a tolerância, a paciência, a persistência, né? O não desistir, o respeito às leis, às autoridades. Então, isso me ajudou muito para que essa persistência me fizesse chegar onde eu cheguei. Passei no concurso da Polícia Militar na 4ª tentativa. Então, se eu não tivesse sido persistente, né? Na primeira eu tinha desistido. Você veio para Belo Horizonte nessa época, né, que você passou no concurso. Eu lembro de você chegando aqui. Você passou por volta de 2004, 2005? Isso. Eu já conheci o Rashid, de Demolei ativo. Eu não tô lembrando de onde aqui, mas até o final ali eu vou lembrar de onde que a gente já tinha se visto e tudo. E aí você chegou numa visita do capítulo Inconfidentes. Você sênior Demolei, recém-aprovado no concurso, você veio para fazer o curso, né? Acho que chama soldado de segunda classe, né? Isso. Soldado de segunda classe e tal. E aí você entrou, tal, o pessoal apresentou e eu e o Sim sentado um do lado do outro na reunião do capítulo, né? A gente já tinha acabado de instituir o grande capítulo, então a gente fez as primeiras visitas juntos e o Sim me cutucou e tá assim: quem que é esse menino? Eu falei: seu cara, eu conheço esse menino de vista, cara, mas eu não lembro onde que foi. E aí o Sim tá assim comigo: isso é Teoflotone purinho, cara. Ele tem cara de Teoflotone. Aí, beleza, cara. Reunião rolou e tal. A hora que passou a palavra que você pediu, eu falei assim: não, qual é o do capítulo Filadélfia? A gente começou a rir, velho. Só que a gente começou a rir, assim, o pessoal sem entender nada. E eu assim: não te falei. Isso é bullying. Porque ele também te conhecia. Ele não falou Teoflotone à toa, eu falei assim: eu lembro de onde que eu conheci. Eu lembro do Rashid lá em Teoflotone, eu lembro desse menino lá. Você foi mestre conselheiro lá e tal.
Ele foi mestre conselheiro do capítulo Filadélfia e tal, e agora eu tô lembrando do curso. E aí, cara, a gente riu e tudo, e a hora que você falou que eu sou Teófilo Otoni, moço, que não sei o quê, e aí foi... E a partir dali, você fortaleceu muito essa amizade, porque você ficou aqui um bom tempo, né? Você ficou aqui Na verdade, você não voltou, né? Você já... Desde que eu Você vim pra cá em 2005, e aí eu moro aqui há 19 anos. E aí você foi pra Illuminati, iniciou na maçonaria. E aí a trajetória, né, de aproximação, ela foi acontecendo. Porque aí você ficou mais próximo desse pessoal daqui, né, que foi Demolei, mas que permaneceu na Ordem Demolei, né? Porque a gente tem dois tipos de Demolei, né, Luiz? Aquele que é o Demolei ativo, que vai no capítulo, e depois é sênior, ele vai abandonando, ele vai... Perfeitamente. E tem aquela outra turma que é igual a gente, né? Porque ele gosta tanto do negócio que ele não consegue sair, cara. Então você já tem ali 50 anos e que se falar pra ele assim, velho, qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? O cara fala, você Demolei, eu sou até hoje, eu vou... Que a gente vai nos encontros Avalier, a gente vai no Legionário, a gente vai... É sempre a mesma turma, né? E aí foi nesse momento que você aproximou mais dessa galera, né? Dessa turma gente boa, né? Eu passei no concurso 2004, eu fiz pra capital, porque eu já tinha vontade de servir nas unidades de forças especiais, aí só tinha na capital, né? Aí eu passei no concurso, 2004, 2005, eu mudei pra Belo Horizonte no dia 2 de maio de 2005. Ingressei na polícia dia 9 de maio de 2005. Cheguei um pouquinho antes pra organizar a documentação, aquele trem todo. E aí a casa que eu mudei, era a casa dos meus primos, que moravam aqui pra estudar, era na Jaguari, número 350. 355. Do lado da casa do NEM, que é o perfeito. zelador da Deus Mandar de Luz. E o capítulo Deus Mandar de Luz era ativo ainda. Aí eu comecei a pesquisar, procurar onde é que tinha um capítulo, porque, como você disse, né? Eu gosto muito, sou menos participativo hoje do que eu gostaria, por demandas mil, né? Profissionais, familiares e tudo mais. Mas ainda participo. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi caçar um capítulo. E aí tinha um capítulo a 200 metros da minha casa. E aí eu comecei a frequentar o capítulo Deus Mandar de Luz. De lá, capítulo Inconfidentes, que é o capítulo que fundou o capítulo Filadélfia. Então sempre tive uma deferência muito grande pelo Inconfidentes, né? Por ser o capítulo que nos deu origem. E aí ali eu conheci, né? No capítulo conheci Caetano, Wilson, Rodrigo Martins, que alguns eu conhecia de nome. E aí eu conheci pessoalmente, o Robertinho. E aí eu comecei a me enturmar, e aí eles me abraçaram, né? E aí tudo que tinha de evento de Ordem Demolei, o Luiz Eduardo me colocou debaixo da asa também. E aí todos os eventos que tinham aqui de Ordem Demolei, nas imediações, né? Aí eu ia em tudo, Nova Lima. E aí a gente tava tudo ali junto, e aí isso foi me aproximando. E é isso que eu acho legal do Luiz, velho. Esse poder que ele tem de agregar, né? É cada um que chega de fora, o Luiz, ele se sente responsável, né? A gente brinca, cara, que tem dia que a gente tem vontade de matar o Luiz. Porque ele chega, ele consegue tirar você do sério. Mas ao mesmo tempo que ele te faz raiva, você sente falta. Outro dia eu tava conversando com o pessoal no Grande Oriente, o Luiz, ele foi fazer um outro serviço fora e chegava só mais no final da tarde. E aí passou a manhã toda, cara, eu tô lá com o colega do lado, né, com o Ronaldo. Eu sou Ronaldo. O Luiz, cara, ele talha o sangue da gente, ele enche a paciência, mas eu fico com saudade dele, velho. Porque a gente fica sentado um de frente pro outro, e pode não falar nada, mas você sabe o que o outro tá sentindo, né? Tipo, você sabe quando o Luiz chega meio atacado, e tem esses negócios, né, de chegar nervosinho, igual ele fez aqui agora, né? Ele faz aquele show, aí a gente massageia o ego dele, ele fica mais tranquilinho, né, Lulu? Mas ele tem essa capacidade, sabe? De unir o grupo, de trazer essa receptividade. Porque você tá com ele, você sente abraçado mesmo. E você vê que todo mundo que vem do interior, que vem de outro estado, que chega aqui em Minas e que cola com a gente, fala a mesma coisa. Fala assim, cara, o Luiz me recebeu tão bem. E você pega os grupos de WhatsApp que a gente tem dos amigos aí, que é a mesma coisa. Sabe, essa interação que ele cria, né? Porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade em receber, de acolher mesmo. E ele não, isso é natural dele, né?
Não, Lulu, você... A questão é o seguinte, vocês ficam babando muito aí, o povo fica reclamando. Fica parecendo que eu trago só pessoa aqui para falar bem de mim. Não, é porque a gente combinou antes, Combinou. Rachid, a questão Inclusive, assim... tem que ver o negócio do cachê depois. Rachid, é sabedor por nós que o pessoal lá da loja Filadélfia não é, né? Muito conservador, essa questão tudo. Até hoje, assim, é a questão de vivência, de capítulo, Filadélfia, junto da loja e tudo. Você veio com uma formação e com algumas restrições que tinha dentro de sala capitular. Aí vem para Belo Horizonte, conhece o capítulo Deus, Humanidade de Luz, capítulo Inconfidente, que a questão ordem demolei, questão capitular e questão de corpo patrocinador é bem diferente. Você sentiu realmente que essa diferença interfere no dia a dia do Demolei ou não? Então, assim, lá no capítulo Filadélfia, nós tínhamos os tios, né? Que é igual aqui também, né? São sempre os mesmos, né? Tem aquele pessoal que apoia diretamente, que tá lá toda reunião. Perfeito. Tem aqueles que apoiam nos bastidores, mas não deixam de dar apoio. Mas lá no capítulo Filadélfia, a gente tinha uns tios que eram icônicos, né? Tio Yazídio, que faleceu tem um tempo, tem o tio Iete, o tio Hernandes. Então, a gente tinha uns tios que eram muito, muito próximos da gente ali, e aqueles tios se tornavam referências para nós. E tudo no interior, até na maçonaria no interior, a gente fala de maçonaria caipira, né? É tudo muito mais, não vou dizer rígido, mas tudo muito mais formal, mais conservador. E eu, particularmente, gosto disso. Até por ser militar, eu acho que tudo tem que estar no seu devido lugar. E lá nós éramos muitos. Eu falo isso com o meu filho, Caleb, que é meu irmão, né? Nosso irmão de Ordem Molay. Mais uma alegria que a Ordem Molay me deu, né? Ter o privilégio de ter o meu filho como irmão de ordem. Daqui a pouco, duplamente irmão, né? Se Deus quiser. E aí, eu falo com ele, sou muito saudosista, porque no capítulo, na época, a gente tinha uns 30 e poucos Demolês ativos. E tinha um monte de grau Demolay que ficava sentado nas fileiras, porque os 22 cargos eram ocupados e tinha um monte de grau Demolay sem cargo. E aí, o que a gente fazia? A gente procurava estudar mais, se preparar mais, para na próxima gestão ser escolhido para fazer um cargo. Então não era tipo assim, não, eu sou amigo do Kaká, toma aí o cargo tal. A gente falava assim, porque o cara tem uma postura boa, ele é um mestre de cerimônias. E aí a gente selecionava, né? E eu acho que isso no interior é um pouco mais forte e é uma cultura que a maçonaria leva para os capítulos. Porque a maçonaria no interior, ela é mais formal. Mas em contrapartida eu também acho, aí é uma opinião pessoal, do Rachid Maçom e do Rachid Demolay, que a maçonaria e os Demolays no interior, eles são muito mais unidos, ligados. Unidos, muito mais próximos. Em parte, porque a própria geografia permite isso. Então você tá andando de teoflotone na rua, tô esbarrando com um Demolay, com um maçom o tempo todo. E aqui na capital é mais difícil, porque é tudo muito grande, né? Então é mais esporádico esse contato. Então eu acho que essa influência, eu acho ela muito positiva na vida dos Demolays, que dá um pouco mais de... Como é que eu vou dizer? Um pouco mais de disciplina na organização do capítulo, que é o que a gente está precisando para a nossa formação como jovens, que a gente chega lá meio sem saber, né? Perdido. Você falou um negócio que é legal. Quando eu fui iniciático e passei ao grau Demolay, né? E você era escolhido para fazer o cargo de preceptor. Cara, era uma alegria, porque era o que você tá falando, era aquele tanto de gente, e aí o mestre conselheiro vinha e escolhia e tal, você vai ser, eu lembro que meu primeiro cargo foi 5º preceptor. Meu foi o 6º. E aí, de preceptor eu passei para ser diácono. E aí eu já tava na nominata do coisa, né? Então, assim, no primeiro semestre, Demolay iniciático, no segundo semestre eu era 5º preceptor, não desmerecendo, né? Lógico, mas hoje... Se você faz isso com o menino, torce a cara, velho. A maçonaria nas grandes cidades, ela é muito mais volátil. Por quê? Porque ela compete com uma série de eventos sociais. Exatamente. Você tem muita festa, você tem boate, você tem bar, você tem muita resenha. Então, isso acaba trazendo um certo desinteresse do jovem. Porque o cara quer fritar.
ele não quer um lugar que impõe para ele disciplina, que impõe para ele uma postura respeitosa, que impõe para ele, muitas vezes, não se calar, mas se comportar de uma forma mais respeitosa de uma opinião divergente, né? E cada vez mais a gente está percebendo que a juventude ela não tem muito gabarito para poder lidar com essas diferenças. Né? E na capital isso é muito maior, porque na primeira chamada de atenção, às vezes que você fala, não cara, faz diferente. Ele torce a cara e fala assim, eu prefiro ficar no boteco com fulano, eu prefiro ir para tal festa, porque o cara não quer. E às vezes o que ajuda um pouquinho no interior é exatamente essa falta, às vezes, dessas coisas, de não ter tanta boate disponível, de não ter tanto show e festa disponível. Então, a reunião da Ordem Molé, ela acaba sendo o motivo do cara sair de casa. Né? Uma reunião sábado de tarde. Se você fizer um negócio desse aqui em Belo Horizonte, você corre o risco de ter uma adesão muito baixa no dia de um jogo de futebol, no dia de um show. O que, no interior, é mais difícil de ter, né? Essa quantidade. Eu falo assim, a disponibilidade tem muito, né? Porque se você pegar a agenda de Mineirão aí, tem todo show todo dia. Né? Dessas arenas, de casa de show. Então, vai juntando tudo, né? Não só a questão da criação, mas também a questão da organização, da estrutura de cidade, de lugar, né? A gente vê que existe uma discrepância grande mesmo, né, Luiz? A gente visitou muito o interior, a gente percebe essa discrepância muito grande entre a adesão dos jovens nos capítulos. E a dificuldade que tem hoje, às vezes, os capítulos da capital, da região metropolitana, de fazer uma reunião, de juntar, de agregar o grupo. Exatamente. Mas você acha que a Ordem Molé no interior é porque é opção? Se ele não entrar na Ordem Molé, ele não tem outra claro que tem. Integração, outro grupo que pode agregá-los com os demais amigos da cidade? Não, tem. Agora, essa integração que eu tô falando é o grupo de amigo coeso, né, cara? Aquele grupo de amigo que é amigo. Eu entendi o que o Kaká quer dizer. Quer dizer que tem menos concorrência no interior externa do que na capital. E aí eu acrescento, pegando o ganho disso aí, eu vejo que tem uma concorrência também que chama internet. Na nossa época era muito mais restrito, né? Não tinha, né? Hoje, às vezes, o menino desde ir na reunião porque quer ficar jogando, porque o grupo de amigos dele reúne tal hora ali para jogar. Então eu falo que esse acesso muito fácil a internet, esses negócios tudo, por um lado é muito bom, porque nos aproxima do mundo, né? Só que em contrapartida, eu penso que vai afastando. Ela te afasta da sociedade. Né? Então, esse contato, hoje, ele é mais incomum do que eu te mandar uma mensagem. Então, eu falo que esse meio facilitou, assim, aproximou os amigos distantes, porque o camarada tá lá do outro lado do mundo, eu consigo ter um contato com ele que antes era muito raro, né? Às vezes era um e-mail ou uma carta, e hoje eu consigo fazer em tempo real contato contigo. Mas em contrapartida afastou os amigos próximos, que o bate-papo mesmo, sentar e bater um papo, trocar ideia, hoje ele é mais raro. Rachid, você tem hoje quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, um que faz 16 agora no dia 26 de agosto, e o que é o Demolei, que é iniciado, que fez 14 anos, dia 29 de maio agora. Esse que que entrou na Ordem Molé, você teve alguma interferência sua? Você o induziu a entrar na Ordem Molé, não? Não. Por quê? Eu queria que ele ingressasse na Ordem por vontade própria. O que eu fiz? Eu apresentei a Ordem para ele. Eu falava com ele sobre a Ordem Demolei, mostrava para ele algumas pesquisas, quem foi Jacques Demolei, aquele negócio todo. Ele sabe que eu sou muito ligado. Essa questão de cavalaria, eu sempre gostei dessas questões medievais, ordem de cavalaria, espada, esse negócio todo. E eu falava com ele, só que ele sempre demonstrou uma certa resistência. Mas é porque a minha relação com ele, a gente já tinha um atrito. Então a resistência não era contra a ordem. Na verdade era contra mim, né? E aí, mas eu sempre que tinha um evento público da ordem, eu fazia questão de levá-lo, para que ele visse. Só que eu nunca falei assim, entra pra Ordem Molei, você não quer entrar não? Eu levava e mostrava para ele via. Até que um dia, ele teve uma instalação do capítulo Inconfidentes, uma instalação de oficiais. Aí ele chegou em casa e comentou com a mãe dele, eu só de olho, né?
Ele comentou com a mãe dele, falou assim, nossa, mãe, esse negócio é demais, eu achei... Aí eu falei assim, ela falou assim, ó, amor, ele gostou. Eu falei assim, ai, você nunca falou pra mim que tinha interesse, né? Eu te apresentei e tudo mais. E sempre que eu comentava com você do Aldemolei, você saía pela tangente. Não sabia que você tinha gostado. Eu falei assim, não, pai, eu achei incrível. Mas o divisor de águas na vida dele foi aquela instalação. Aí ele usou esse termo. Nossa, pai, eu achei incrível. Falei assim, então você tem um desejo de entrar na Aldemolei? Eu falei assim, não, eu tenho. Então a partir de agora é comigo. Eu vou te apresentar, vou te indicar ao capítulo em Confidência, que foi o capítulo que fundou o capítulo que eu sou membro. Por que que eu não quis, tipo, induzir e influenciar? Porque se amanhã ou depois ele fosse aquele Demolei que iniciou e foi embora, porque ele não se achou, ele não achou que estava no ninho dele, pra ele não jogar na minha cara e depois falar assim, não, eu só entrei porque o senhor me influenciou, o senhor me induziu, só entrei por causa do senhor. Então eu queria que ele buscasse aquilo por ele mesmo. E minha esposa, a Laiana, ela fala isso comigo, fala assim, nossa, amor, você imaginava que o Caleb ia gostar tanto do Aldemolei igual ele gosta? Eu fico impressionada o tanto que ele parece com você. Até nas coisas que vocês gostam. Porque tinha hora que o Caleb, ele ficava assim, tinha quando ele parasse. Era o tempo todo, Aldemolei, capítulo e tal. Assim, calma, cara, respira. Você tem muitos anos pra curtir isso. Mas ele é apaixonado com o Aldemolei. Ele é o mais novo. É o mais novo. E o mais velho não teve interesse? O que acontece? O meu mais velho veio morar comigo em outubro do ano passado. Então morou a vida toda com a mãe. Perfeito. Ele é do meu primeiro relacionamento. Inclusive, a mãe do meu mais velho, que se chama Amir, o meu filho mais velho, ela é irmã de um sênior Demolei do nosso capítulo. E aí o tio dele é Demolei e eu sou Demolei, só que ele não cresceu próximo do tio, porque estava com a mãe, nem perto de mim, que morava em cidade distinta. Então não foi acompanhando. E aí agora em outubro, quando ele veio morar comigo, eu apresentei para ele os meninos, joga bola com os meninos e tudo mais, vai em alguns eventos. Só que como o Caleb, ele é muito entusiasmado, né? Ele vibra muito com aquele negócio e Caleb é muito estudioso. Aí tem hora que eu vejo que eu acho que ele amedronta um pouco o amigo fica pensando que a Ordem Mulher meio que é uma faculdade, né? Que tem que ficar estudando o tempo todo e tal. E aí isso deixa ele um pouquinho. E assim como eu fiz com o Caleb, eu tô deixando que ele conheça a Ordem Mulher, as coisas. Aí eu mostro pra ele, né? Falo que é um mundo de oportunidades que a Ordem Mulher cria, a oportunidade de conhecer pessoas novas, lugares novos, situações novas. E aí eu mostro pra ele isso tudo, mas não fico falando assim, você tem que entrar, você tem que entrar. Mas eu deixo claro pra ele, o dia que você sentir vontade, fala comigo. Mas ele já convive com os meninos há muito tempo, que eu vejo ele em todos que é evento de Ordem Mulher, nas cerimônias públicas, nas atividades esportivas, ele está sempre presente. Já tem um convívio, eu acho isso muito bom, né? Mas ainda não teve aquela vontade. Aquele inteiro de falar assim, pai, eu quero entrar, me indica. O Caleb, eu quero entrar, me indica. De assumir esse compromisso. Né? Ainda não teve essa vontade e eu não forço justamente para que ele depois não fale, né? Não, só entrei porque eu só queria, mas não gostei. E é bacana até você deixar esse momento, né? Porque é uma decisão bacana, cara. Se ele leva a sério mesmo, assim, no sentido de praticar e tudo, ele vai ver que só tem o bem, né? Que só vai trazer benefício, é gente bacana. Mas ao mesmo tempo já entra com um peso, né, cara? Porque um menino entrou igual a gente, que não tinha, eu também não tinha pai maçom na época, né? Hoje meu pai é maçom, mas na época não era. Quando eu entrei na Ordem Mulher. Então, a gente não tinha responsabilidade com nada, assim, na família. A gente foi a primeira leva. E aí, eu, tipo, base meu irmão. Né? Quando meu irmão foi pra Ordem Mulher, o Chiquinho, ele já teve a responsabilidade maior, porque ele não era só o Chiquinho, igual eu era o Kaká. Ele era o Chiquinho, irmão do Kaká. E muitas vezes isso incomodava ele. Inclusive, pode até perguntar pra ele, que tá aqui, né? É ou não é, Chiquinho? Então, isso às vezes incomodava. E acontece também com os filhos, né? Você pega aí o filho de um cara que foi mestre conselheiro, que é legionário, que é chevalier, que venerava de loja, que foi grande mestre estadual. Às vezes lida mal com essa pressão, porque ele não entra um adolescente, ele entra, você não é você é o filho do fulano. E com o Caleb não tá acontecendo isso. Caleb foi de vontade própria, né? Não houve assim essa pressão. Então ele absorveu muito, né? Tipo, eu sou Caleb, filho do Rashid, né? Que foi um cara que
teve uma vida na Ordem E Molei. fez uma história Fez dentro da história, ordem. mas ele tá seguindo a história dele, lógico, atrelado com a sua, porque não tem como desvincular, mas por vontade dele. E às vezes essa pressão de colocar, e eu te falo, cara, de experiência própria, eu tenho uma filha, eu pus minha filha, né, nós levamos pra filha de Jó. E ela sentiu esse negócio, falou assim, pai, eu não sou a Isa, eu sou a filha do tio Cacá. Tipo, todo mundo, às vezes, não é de mal, as meninas chamavam ela de Isa no capítulo, mas os outros que estavam em volta, às vezes os tios falavam assim, filha do Cacá aí. Filha. E ela ficou incomodada, falou assim, não, eu não quero ser a Isis. Então Eu me lembro de uma frase que o Luiz Eduardo me falou, né? Quando o Caleb iniciou, ele virou pra mim e falou assim, ó, não queira que o Caleb seja igual a você na Ordem Molei. Tipo assim, falei assim, mas eu não quero que ele seja muito melhor, né? Porque eu tinha minhas limitações de tempo, de recurso, né? O próprio tempo que eu falo assim, momento. A gente não tinha essa facilidade de deslocamento, aquele negócio todo, que hoje ele tem. Hoje ele tá na capital, eu tava no interior. E eu falei assim, eu não quero que ele seja o Rashid, eu quero que ele seja o Caleb, muito melhor do que o Rashid, que ele alça voos muito mais altos, né? E é um dos motivos que eu não vou todo domingo ao capítulo. Porque o Caleb, eu percebo que ele fica o tempo todo querendo se provar pra mim. E se provar, tipo assim, mostrar que ele é capaz, tipo assim. E eu estando na reunião, eu percebo que ele fica mais nervoso, ele não quer errar quando ele tá fazendo o cargo. E eu já falei isso com ele, eu sou um pai que eu sou muito rigoroso, sabe? Eu cobro tudo muito assim. Mas eu falo com ele assim, é normal o cara errar. Errar faz para a vida quem quer acertar. O que eu não posso é errar sabendo que é errado. Porque aí eu escolhi o erro. Agora eu tô tentando fazer um negócio ali, eu errei, eu volto ali com certo. só erra quem faz, né? Exatamente. E aí, eu evito ir frequentemente nas reuniões para ele ter essa liberdade, para ele não ter essa pressão. O Rashid tá lá, o Caleb já fica... Eu percebi, quando eu tô na reunião, ele já fica mais coladinho. Ele fica mais assim, não querendo errar. E às vezes atrapalha o desenvolvimento dele. Então, eu não tinha falado isso com ele há pouco tempo, aí recentemente eu comentei com ele o porquê que eu não vou todo domingo de reunião, é justamente para eu deixar que ele tenha liberdade, para aprender, para se soltar mais e ele se sentir parte do grupo que ele é. E o capítulo abraçou muito ele, então o Caleb, no capítulo de Confidentes, não é o filho do Rashid, ele é o Caleb mesmo. Isso é importante. E assim, manda super bem, e não é porque é meu filho não, e ele sabe disso, porque se mandar mal eu falo também, eu cobro, eu aperto, manda super bem, e ele tem se destacado positivamente dentro do capítulo de Confidentes. Tá aqui o Luiz Eduardo, que é o presidente do conselho, que não me deixa mentir, e ele tem sido um destaque positivo no capítulo, e isso me enche de orgulho. E aí, toda vez que os me ligam, assim, ó, ô tio, nós estamos precisando do senhor hoje aqui. Eu pego, coloco meu terninho e vou. Ou então, quando é uma máquina, uma coisa assim, que é alguma coisa que é muito importante que nós estejamos lá, eu faço questão de ir para prestigiar o capítulo, que eu sou membro do conselho, por óbvio, e para prestigiar o meu filho também, que está começando a trilhar sua jornada aí na Ordem Molei. Você acha que teve uma diferença? Caleb, filho, sem entrar nas fileiras da Ordem Molei, e hoje Caleb, filho de Molei. Sempre há. A Ordem Molei, ela é um divisor de águas na vida do jovem. Se perguntar para minha mãe, ela vai falar isso. Minhas irmãs falam que depois que eu entrei para a Ordem Molei, eu virei outra pessoa. E em vários aspectos, né? Eu era muito tímido. Eu consigo hoje. Eu continuo sendo tímido, mas eu consigo superar essa timidez e me relacionar com mais facilidade, conversar, acessar mais as pessoas. Antes eu era muito introspectivo. E chegou um momento na Ordem Molei que eu era um apresentador oficial das cerimônias públicas. Apresentava sozinho as cerimônias, tudo de memória. Você presenciou, inclusive, algumas vezes, né? Cerimônia das flores, cerimônia do abraço, das luzes, tudo de memória, sozinho. Sem leitura, sem nada. Então, essa questão da oratória, ter dado uma melhorada, hoje eu dou aula na Polícia Militar. E essa questão da didática, da oratória e tudo mais, tudo eu devo ao Ordem Molei, que me ajudou muito nesse processo. E com o Caleb tá sendo igual. O Caleb, minha esposa fala que ela fica espantada com a nossa semelhança, não só física, mas também no jeito. Caleb é extremamente tímido. Ele tem dificuldade de
de aproximar pessoas. E o Ordemolei já tá deixando ele mais extrovertido, mais comunicativo. Em casa, tem hora que ele dá um vacilinho e fala assim, ó, isso não é atitude de Demolei, não. Ele já trava, porque ele já sente o peso do que é ser um Demolei. Que eu falei com ele que Demolei não é só ter a carteirinha, não. Não é só ter a CID, não. Eu tenho que ter comportamentos, minha vida tem que ser baseada nas 7 virtudes cardeais. E aí entra o pai Demolei militar. Eu falo assim, ó, você fez um compromisso. Porque você quis. Não te obriguei. Então você fez o compromisso, você cumpre o compromisso. Isso não é atitude de Demolei. Mas faz parte. Ele tá no período de formação, a gente erra, a gente acerta e tudo mais. Mas eu percebo nele essa mudança, que quando ele comete um erro, ele já fica incomodado. E isso eu vejo que a responsabilidade dentro dele, falando com ele, fala assim, poxa, você pisou na bola, tem que melhorar isso aí. Então ele mesmo se cobra, né? E ele teve uma mudança de comportamento para melhor, na minha opinião, e a opinião da mãe dele também. Então a Ordemolei, ela é divisor de águas na vida de qualquer jovem. Você tocando nesse assunto aí, cara, você hoje é uma referência na Polícia Militar. Né? Uma referência muito positiva, porque às vezes a gente conversa com as pessoas, com policiais, e às vezes Todo mundo te conhece. Todo mundo te conhece, cita seu nome, o pessoal diz, mas você é amigo dele? Eu sou, cara, amigo de muitos anos, inclusive, um cara fantástico. Os caras, não, cara, eu conheço, mas nunca conversei. Mas eu tenho vontade de trocar essa ideia, porque às vezes eu fiz um curso com ele, ou fulano de tal, meu amigo policial, meu colega de farda, já chegou a fazer um curso com ele e tudo. Como que a Ordemolei, ela foi positiva nesse sentido, da sua formação enquanto profissional, instrutor, professor, e até o convívio com outras pessoas? Como que isso funciona para você? Você acha que teve diferença ou não? Com certeza, com certeza. É igual eu falei, minha primeira experiência militar, mesmo não sendo militarismo, né, foi com minha mãe. Eu fui criado sem meu pai. Eu tive um pai de criar. Minha mãe separou do meu pai, tinha uns 2 anos e meio. Aí ela se casou novamente. E aí eu tive um padrasto que foi um paizão até os meus 12 anos. Depois separou. Então, dos 12 anos pra frente, o meu pai e minha mãe é a mesma figura, né? É a dona Durvalina Rocha Bezerra, um beijo. É uma leoa. Então, ela nos criou com muito rigor. Eram 3 filhos, ela sozinha, com um salário de professora, né? Então, ela sempre foi muito rigorosa conosco. Então, ela sempre cobrou muito. Então, nota e tudo mais. Então, e era super rigorosa. Então, minha formação, me preparando para o militarismo, já começou ali, dentro de casa, com aquele rigor todo, né? E aí, a Ordemolei, ela entrou com essa questão de disciplina, de zelo, de me preparar para ser o melhor que eu pudesse ser naquilo que eu me propunha a fazer. Então, meu primeiro cargo foi o sexto preceptor. Eu queria ser o melhor sexto preceptor que aquele capítulo teve. Aí depois eu virei o segundo diácono, eu queria ser o melhor segundo diácono. Depois eu virei o capelão, eu queria ser o melhor capelão. E eu aprendi isso com minha mãe, ela falava assim, ó, se for fazer, faça bem feito. Se for fazer mal feito, nem faça. Então, em casa eu tive esse treinamento, né, para sempre buscar fazer bem feito, e na Ordemolei isso foi reforçado com a questão da disciplina, a questão da hierarquia que na Ordemolei tem, e a gente sempre respeita muito isso. Na nossa própria Constituição falava, né, das ordens dos nossos superiores lá, do Supremo e tudo mais. Então, essa questão da disciplina, ela casou muito bem com o que eu fui aprender nas fileiras da gloriosa Polícia Militar. Essa questão da desenvoltura que eu desenvolvi, uma cacofonia, né, desenvoltura que eu desenvolvi, essa questão, assim, de ser um pouco mais extrovertido, que eu desenvolvi ali dentro da Ordemolei, me ajudou a socializar melhor, né, dentro da Polícia Militar. E aí, essa questão de ter uma certa fama, né, digamos assim, uma boa fama, ser bem falado nas fileiras da polícia, eu formei, né, como soldado na polícia em 2006 e fui servir no Batalhão Rotan, que é um batalhão fantástico, uma referência de polícia não só para Minas Gerais, mas para todo o Brasil, o Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas. E aí eu fiz um curso no Batalhão Rotan em 2007. Em 2008 eu fiz o curso de Operações Especiais que me levou para o BOPE.
esse curso de operações especiais talvez seja o curso assim mais rigoroso da Polícia Militar. E aí essa persistência que a Ordem Molay me ensinou, essa disciplina que a Ordem Molay me ensinou, essa vontade de alcançar o objetivo que a Ordem Molay ensina a todos os jovens, né, através dos seus mecanismos internos ali, que prepara líderes para a humanidade, não é isso? Então, esse preparo me ajudou muito a ir vencendo essas dificuldades, essas barreiras. E aí, depois que eu formei no curso de operações especiais, aí eu comecei a dar instruções ali no centro de treinamento policial, às vezes na escola de soldados, na escola de sargentos, e você vai conhecendo muita gente, né? Ainda hoje eu tive a oportunidade de dar uma instrução para alguns policiais, tinha policiais de várias unidades. Então, querendo ou não, ele conhece ali o sargento Rashid naquela instrução, e aí lá na unidade ele tece algum comentário, né? Eu conheci o Rashid, a aula dele foi boa, a aula dele foi mais ou menos. E aí, graças a Deus, o feedback tem sido muito bom. E por servir no BOP, nós somos uma unidade de apoio, a gente assiste todas as unidades da Polícia Militar. Então, a gente vai em missões em todos os municípios para apoiar as unidades, e em alguns eventos até fora do município, quando a gente já foi para Tocantins, para dar apoio. E aí você vai lá e a pessoa conhece ali o sargento Rashid, lá em Teoflotão, de onde eu vim, lá em Almenara, lá em Rubim. E aí você vai ficando conhecido. E graças a Deus, esse nome ecoando de forma positiva é um reflexo da dedicação e do empenho que a gente tem na execução do serviço que a Ordem Molay nos ensinou, né? Em casa, com minha mãe, e na Ordem Molay também. Que até o lance do MulaCast, né? As pessoas que a gente traz aqui, elas não são referências só da Ordem Molay, né? São referências sociais, né, Luiz? Perfeitamente. Porque a gente tenta buscar, né, e resguardar esse trabalho que a Ordem de Molay, ela tem essa missão de fazer com o público juvenil, de transformá-los em bons pais, em bons maridos, em bons profissionais, né? De nos transformar em líderes, né? E aí, quando a gente vai olhando, e o Luiz agora ele cismou que não pode me contar antes, os nossos convidados, mas a gente vai olhando nessa seara de pessoas aqui, nessa gama de gente, e a gente vai chamando realmente essas pessoas. E você, cara, é um irmão que nós temos muito orgulho de chamar de irmão, exatamente pela referência que você é. Não só na Ordem Molay, não só na maçonaria, enquanto delegado, enquanto foi venerável mestre, enquanto irmão, né? Porque você é irmão de verdade, aquele irmão que tá, né, pra nos ajudar na hora que a gente precisa. Mas como que seu nome, ele ecoa, né, nesse ambiente profissional. Ser policial militar não é fácil, né? A gente sabe que a figura do policial, ela tem uma série de resistências, né, no meio social. E é engraçado, cara, porque você tá num grupo de operações especiais. Você é quase uma lenda. Uma lenda viva, né? Porque nós tivemos na polícia, na academia de polícia aqui no Prado outro dia. Outro dia não, já tem mais tempo, com o Major Francis. Cara, a primeira coisa que ele falou, foi assim: eu atendi vocês na hora, eu parei tudo porque o Rashid me pediu. Então ele, que é o responsável, né, pela guarda da memória histórica, né, da Polícia Militar, ele tem uma série de atribuições, cara. Né? Ele cuida dessa parte do estado inteiro. E aí, de repente, a gente entra em contato com ele, por intermédio seu, né? Ele tu não pode vir aqui agora que eu vou receber o CIS. Aí agora que a gente chegou lá, cara, ele estava extremamente lotado, a mesa dele estava com um tanto de demanda, ele estava olhando emenda de curso, fazendo não sei o quê, programação de projeto, de pesquisa, escrevendo livro. O cara faz mil coisas também, né, bicho? O cara é espetacular, né? E aí ele falou assim, ó, eu tô cheio aqui, cara, mas eu tenho aqui uns 40 minutos pra vocês não levam a mal não é falta de educação minha não, mas eu preciso mesmo delimitar esse tempo porque eu preciso acabar que meu comandante tá ali esperando. Mas o Rashid pediu, é minha obrigação de fazer. Então a gente vê que você é um cara que tem um nome muito positivo, né, na Polícia Militar, não só
entre os praças, mas também nos oficiais, né? O respeito que eles têm pela sua pessoa, pelo profissional que você é. Então a gente não podia deixar de ter você aqui no MulaCast, né? Porque é buscar essas referências que a gente tá tentando deixar, né, cara, pra memória de memória, todos. né? E pra exemplo também, né? Porque Demolê ativo que assistir, o que quer ser policial, ele olha na sua cara e fala assim, eu quero ser igual a esse cara. E antes de mais nada, aí, nosso abraço ao intelectual, a pessoa fantástica, o Francis. É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci dentro da polícia. Parabéns para você. Nos acolheu super bem. Major Francis, se ele não for o policial militar mais inteligente que eu conheci, ele tá entre ali os 2 ou 3 mais inteligentes que eu tive o privilégio de conhecer e ter o privilégio de ter sido aluno dele. Quando eu cheguei no BOP, ele era o comandante do esquadrão de bombas. Ele era o subcomandante do esquadrão de bombas na época. O comandante na época era o capitão Euler. E assim, ele é um mar de conhecimento com quilômetros de profundidade. Então ele conhece muito, ele é graduado em várias matérias, história, psicologia, filosofia, ele é pós-doutor. Ele tem mais de um pós-doutorado, então é uma das figuras, assim, de maior grau intelectual que eu tive o privilégio de conhecer. E você falou que ele atendeu um pedido nas operações especiais, que a gente chama na comunidade dos Caveiras, né? Aqui em Minas a gente se chama de Caveiras da Montanha. Funciona meio que tipo a maçonaria. Ali a gente cria um laço de irmandade. Então ali ele atendeu um pedido de um irmão de operações especiais, por óbvio que ele é meu superior hierárquico, né? E aí ele me fez um favor quando ele atendeu um pedido, mas tem muita força ser parte dessa irmandade que ele é também. Ele é um caveira das montanhas, ele é uma operações especiais, viu muitos anos no batalhão de operações especiais e devido ao seu grau intelectual, ele foi convidado para ir para a academia de polícia militar para ficar lá no centro de pesquisa e pós-graduação. Então ele está no melhor lugar que ele poderia estar para servir a instituição com todo o conhecimento dele. Então um abraço aí, o Major Francis, do Caveira. Ele é diferenciado. Muito obrigado por ter atendido o pedido e ter esse feedback positivo aqui dos meus irmãos de ordem. Fico muito feliz por isso. E ele, inclusive, atendeu um outro pedido nosso, que ele fez uma palestra para nós. Sobre Tiradentes. Sobre Tiradentes, na semana, né? Do Tiradentes aí. Quando eu ainda era o venerável da Deus Humanidade de Luz. Ele é diferenciado. A gente tem um material gravado com ele, porque depois desse primeiro contato, ele sempre foi super receptivo com a gente, cara. Ele gravou parte do nosso documentário que a gente está produzindo, né? Um documentário sobre o Grande Oriente, uma produção que tinha muito relação, né? O Grande Oriente em si, ele tem uma relação forte com a Polícia Militar, né? Nosso primeiro grão-mestre, inclusive foi venerável da loja 01, Deus, Humanidade, Luz, que se não falar aqui o Luiz fica enlouquecido. Chateadíssimo. É a loja mãe, é a minha poderosa loja. E ele nos abrilhantou, cara, com uma pesquisa fantástica sobre o Coronel Zé Persilva. E ele realmente, ele é diferenciado na didática, na educação, no tratar com as pessoas, porque ele cheio de trabalho, das coisas, tipo, ele para o que ele tá fazendo e fala assim, eu vou atender vocês aqui, e é fora do trampo, sabe? Não é no horário de serviço dele, não. E uma que não tinha nem obrigação, né? De nos atender, ele faz. Foi uma cortesia. De cortesia. Então ele é diferenciado, cara. Se ele assistir a gente aqui, fica também, né, um abraço pra ele, Major Francis, a figura fantástica, acho que um dos policiais militares, e eu conheço muitos, tá? Porque na minha família lá, né, o meu concunhado é tenente da Polícia Militar, meu sobrinho, Dote, Vinícius, cabo do Tático Móvel. Agora tem o Gleicinho, o noivo da minha sobrinha. Inclusive, ele é o que quer te conhecer de todo jeito, porque você trabalhou com o pai dele, o Gleidson. É um moreninho gordinho. Eu te mandei um vídeo uma vez que você falou assim, esse aqui é das antigas. Ah, lá da Rotan. Da Rotan. Você viu na Rotan nas antigas. E aí, ele viu uma foto, o seu Gleidson, ele viu uma foto nossa junto e falou assim, de onde que você conhece esse rapaz? Eu falei, esse aqui é amigo meu antigo. Ele falou assim, cara, isso aqui é um prodígio da Polícia Militar. A palavra que ele usou foi, isso aqui é um prodígio da Polícia Militar. E aí você fica feliz, porque você vê que o seu amigo, né, no nosso caso aqui, que o seu amigo, seu irmão,
é uma referência positiva, né? Isso aí, lógico. Se eu sou amigo de um cara que é referência positiva, pra mim é cada vez melhor, né? Mas isso não quer dizer que você também é positivo, né? Não, mas eu tento ser, né, velho? Olha, só de andar. Se você anda com o bom, você acaba ficando bom, cara. Porque se você for ruim, eles não andam com você mais, não, velho. Rachid, É igual você se você, considera uma pessoa radical? Não, talvez eu seja conservador. Talvez um pouco mais do que deveria para a época que nós vivemos, né? Mas eu penso que esse conservadorismo, em algumas questões especialmente, ela acaba sendo uma forma de guardar, né? Algumas coisas que têm se perdido nesse momento atual. Que, infelizmente, até pela própria profissão, a gente vê muitas coisas que o cidadão comum não vê. Então, nós vemos como realmente o mundo tá. A gente vê o lado negro da força, digamos assim, né? E aí, por vezes, as pessoas que nos circundam, que não têm essa informação ou não conseguem enxergar o mundo da forma que a gente enxerga, por fatores óbvios, né? Pela própria profissão, por estar nos locais onde as coisas acontecem, às vezes não entende a forma que a gente se comporta. Só que o nosso espírito é de protetor, né? Então esse conservadorismo, ele perpassa pelo desejo de proteger, de guardar, de zelar. E não pela vontade de ser um radical em alguma coisa. Então radical não, conservador sim. Você tem uma formação, uma postura assim, diferenciada dos demais colegas de farda. Você acredita que isso se afasta ou torna-se a ser uma pessoa admirada dentro da polícia? Ou você realmente não nota que tem tanta diferença? Cara, eu procuro fazer o meu melhor naquilo que eu sou designado a fazer. Eu não me preocupo, porque, tipo assim, eu não pauto meu comportamento se A ou B vai gostar. Eu pauto meu comportamento no que eu acredito ser o correto e o que eu devo fazer. Então, se minha missão é ser o sargento lá do BOP, da equipe tática tal, eu vou procurar ser o melhor naquilo que eu me proponho a fazer. Se eu estou agradando a A ou B, é porque, infelizmente, alguns vão se agradar porque vê o seu desempenho, a sua postura, a sua vontade de fazer o que é certo, a vontade de aprender, de evoluir, de progredir. E outros, quando eu falo isso, eu falo num aspecto geral da instituição, outros vão achar que você está querendo fazer aquilo porque você quer ganhar destaque. E, na verdade, eu penso assim, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E sorte, na minha profissão, essa sorte que eu digo é o preparo, né? Então, quanto mais eu treino, quanto mais treinado eu estou, mais sorte eu tenho. O que é essa sorte? Nos confrontos, eu vou potencializar a minha chance de me manter ileso. Então, se alguns se afastam de mim por essa postura, por essa dedicação, por esse zelo, não faz diferença nenhuma. Porque como o Kaká mencionou aqui, que ele fica feliz, né? De alguém que está próximo dele ali, um irmão dele, ter um destaque positivo. E eu quero andar com essas pessoas. Essas pessoas que percebem que nós estamos de passagem nessa vida e nós temos que evoluir o máximo que a gente conseguir. Então, eu não quero passar pela vida e ser o que a gente chama de homem cinzento, não, né? Amanhã ou depois ninguém lembrar de mim. Não que eu queira ser lembrado. Eu quero deixar um legado para os meus filhos. Tudo que eu faço na minha vida é para que a minha mãe, que foi uma leoa na nossa criação, né? E os meus filhos tenham orgulho quando o nome do pai deles, né? E o nome do filho dela for falado. E que jamais tenham vergonha. Então é por isso que eu me empenho em tudo que eu faço. Se tá agradando a A ou B, para mim pouco importa. Desde que eu deixe esse legado positivo e que os meus filhos tenham orgulho de carregar meu nome. Tá. Agora as perguntas do Mula, coisa do Mula. Coisa da mula? Você, como profissional, como militar, vindo do interior e tudo, chegando na capital, fardado, e essa referência dentro da polícia e tudo, isso te facilitou sua vida do lado de
como é que chama? Da paquera, do estar e conviver com mulheres diferentes? Ou não? Então, eu costumo falar que é uma lenda, né? Esse negócio que eles falar que mulher gosta De homem de de farda. homem de farda e tal. Eu não sei se é porque toda a vida eu fui muito tímido. Eu não percebi essa chuva de mulheres, de opções, né? E eu sempre fui muito assim. Eu tive minha fase, né? Na adolescência, acho que todo mundo teve essa fase de fazer volume, né? Então sair paquerando com uma, com outra, aquele negócio todo. Mas eu sempre tive assim, meus relacionamentos sempre foram mais longos, né? Mais duradouros. Eu sempre tive esse negócio, eu sempre gostei mais de coisas mais duradouras, né? E obviamente, eu não vou ser hipócrita aqui de falar, que às vezes você tá ali fardado e às vezes acontece de atrair o olhar de alguma mulher e se você não tivesse fardado não atrairia. Mas na verdade, a farda te ajuda a ser percebido. Porque se eu imaginar 10 homens e tiver um fardado, ele tá diferente dos demais. Então, atrai o olhar. Então, mas eu penso que a mulher se interessa pela pessoa. A farda foi só o que atraiu a atenção dela para aquela pessoa, que não adianta nada. Você tá fardado, ela vai conversar com você e ela te acha uma pessoa desinteressante. Não sei nem se tem essa palavra, viu, professor? Tem. É uma pessoa que não desperta interesse nela. Então, visualmente, te atraiu, mas chegou lá para conversar, esse cara capial lá da roça. Então, eu acho que não me facilitou desse jeito, não. Alguns episódios bem isolados, mas nada igual o pessoal fala, não. Você se considera na média dentro da polícia? Porque a gente vê vários tipos de militares, principalmente umas pessoas maiores do que a outra e tudo, que você é uma pessoa mais baixa. Você acha que isso deu essa diferença ao paquerar uma mulher? Não. Beber uma água aqui, né? Não, isso aí alguém mandou eu te perguntar, então eu só não vou identificar quem é, Não, cara, mas é curiosidade. eu sempre tive essa consciência da minha baixa estatura, né? Eu meço 1,67. Quando a régua é boa, 1,68. Ah, É a minha estatura, né? é padrão da polícia, não? Na padrão, acho que para entrar, acho que o mínimo, a época que eu entrei era 1,65. Então você Que era o foi mínimo, na tampa. né? Aí eu fui, tipo assim, na média, né? Porque a média é baseada pela média nacional, né? Então isso pode mudar de edital para edital. Mas a média, se não me engano, hoje a média é 1,60 para ingressar. Mas tem uma fala de um tio Everaldo, saudoso tio Everaldo, lá de Teoflotone, pai do Danilão, que é meu irmão gêmeo de Ordemolei. Ele falou assim, uma vez assim, lá no capítulo Filadélfia, ele falou assim, ó, que um homem não se mede da cabeça aos pés, e sim da cabeça ao grande arquiteto do universo. Então, e eu falei isso com meu filho, o Caleb, ele é mais baixo, né? E ele fica muito preocupado com esse negócio e tal. E eu falo assim, cara, a gente tem que preocupar muito mais em ser um grande homem do que um homem grande. Porque estatura só aumenta o seu volume, não a sua competência. Então eu tenho que... Só que na profissão policial militar, a altura faz uma boa diferença. Faz uma boa diferença. Até quando você desembarca e vai para um confronto ali, o pessoal olha e vê... Um tuquinho. Eles ficam perguntando, cadê o restante, né? Assim, vai chegar, o resto vai vir depois ou chegou? Só que, graças a Deus, eu nunca tive essa dificuldade, porque eu sempre fui muito seguro, né? Eu sempre treinei muito, então eu sempre fui muito seguro. Então, eu nunca tive esse complexo, né? Com relação à minha altura. E a impressão que eu tenho até hoje, com 19 anos de serviço ativo na Polícia Militar, que a baixa estatura não me dificultou em ser menos competente. Até porque, se eu imaginar, no BOP hoje, nós temos aproximadamente de 80 a 90 policiais militares. Operações especiais. No estado deve ter uns 100. Porque tem alguns em Uberlândia, outros em Juiz de Fora, outros em Montes Claros. É pouco assim? Por quê? E aí a gente tá falando de um universo ali de quase 40 mil na ativa. Então, querendo ou não, o curso, ele já traz uma seleção assim, óbvio que não são os 40 mil que se inscrevem para o curso, né? Mas uma média que consegue formar num curso de operações especiais é entre 20% e 30% do efetivo que começa.
entre 20% e 30%. Então, partindo desse pressuposto, eu acredito que eu estou um pouco acima da média, pensando no geral. Mas, pouco não, muito, né? Mas como ali no BOPE, todo mundo é operações especiais. Então lá no BOPE eu sou mais um. Mais um. Então a gente não fica muito preocupado nesse negócio. E a gente não é, quando fala acima da média, a gente fala em questão de treinamento. Até porque o nosso batalhão nos proporciona uma regularidade de treinamento. Eu quero que fique bem claro que em momento algum a gente se acha superior, melhor ou mais ou superior aos irmãos das outras unidades. Até porque a Polícia Militar é uma engrenagem, né? Então, cada peça da engrenagem tem que funcionar com sinergia ali. Porque uma depende da outra. Nós somos unidade de apoio. Nós somos treinados para apoiar as outras unidades. Essa é a nossa missão. Por isso que a gente treina mais. Que a gente vai quando os recursos ordinários não foram suficientes para resolver aquele problema. Então, não somos melhores, não somos piores, mas nós somos diferentes, porque a proposta da nossa existência é dar suporte às outras unidades, né? Eu acho que eu estou acima da média no geral, pensando nessa questão de treinamento e também de se propor aquilo, porque não é demérito nenhum um policial que não quer fazer um curso de operações especiais. Eu quis fazer, porque era um propósito pessoal, né? Então o policial do BOPE está um pouco acima da média do geral, não porque são melhores, mas porque são mais bem treinados. Você desenvolve várias habilidades. Né? Porque a nossa rotina de treinamento ela é muito intensa, né? Então a gente se mantém mais treinado, até porque é a proposta da unidade. Até o próprio curso, assim, eu não conheço a estrutura da Polícia Militar, né? Nunca ter sido militar e tudo. Mas eu vejo que o curso de operações especiais, ele é um curso que te requer várias habilidades, né? Habilidades mentais, físicas, habilidades manuais. Vocês têm que aprender e conviver com muita diversidade, né? Porque num dia vocês estão numa mata, no outro dia vocês estão no ambiente urbano, no outro dia vocês estão em um outro tipo numa aglomeração. É um curso que requer de vocês muito empenho, né? Talvez seja por isso que muitos não consigam terminar esse curso, né? Pelo desgaste físico, acho que o desgaste mental e psicológico também deve ser muito forte, de viver em privações, né? Durante treinamentos, até mesmo de preparar para essas missões, né? Que eu acredito que, né, deve ter missão que você fica privado ali de espaço, você está privado de movimento, você está privado de conseguir uma locomoção. Então é um negócio que é muito complicado, né? É um curso de 4 meses e meio, né? Então nós somos treinados para operar em qualquer bioma que tem dentro do nosso estado. Seja montanha, mata, água, aglomerado urbano, área rural. A gente é treinado para operar em qualquer bioma em ocorrência de alta complexidade, né? Eu nem sei se eu podia te perguntar isso, podia? Eu não vou responder tudo, né? Uhum. Mas aí a gente é treinado psicologicamente, fisicamente e tecnicamente. Então, esse trinômio aí, né, forma um de operações especiais. Então, a gente tem que desenvolver habilidades para operar em todos esses biomas, em condições adversas, às vezes com sono, com fome, com sede, com frio, cansado. E ainda assim, eu tenho que conseguir operar em alto rendimento, em alto nível, né? Então, a gente é treinado para que o cansaço não atrapalhe a minha atuação. Eu sou treinado para que o sono não atrapalhe, que a sede, que a fome, que o frio não atrapalhe a minha capacidade de operar. E essa seleção natural que o curso vai fazendo, né? Às vezes muitos começam, só que nem todo mundo às vezes consegue ter o equilíbrio, o preparo mental para aquilo. E aí por uma série de fatores. Às vezes porque está longe da família, uma série de fatores, né? Às vezes o próprio corpo, ele não suporta algumas questões, a fadiga, cansaço, aquele negócio todo. Então o curso, ele acaba que acontece uma seleção natural ali e por fim uma seleção técnica, né? Que são as partes específicas do curso. Então assim, o curso, e eu acho interessante que o curso, eles dão a capacidade de usar tudo que você aprende no curso
na nossa vida fora. Cotidiano, né? Porque você fica mais resiliente, mais tolerante, Mas, Jane, mais forte mentalmente. Quando chega um problemão assim, você fala assim, não, que problemão, mas Separa, dá pra pensa, resolver. Você dá uma consegue- paradinha e vai montando sua estratégia para resolver aquele problema na sua vida particular. Então o curso, assim como a Ordem Demolei, fazendo um paralelo, né? A Ordem Demolei nos prepara para o mundo e para o futuro, né? Eu falo que o curso de operações especiais, eu consigo usar ele fora da polícia, porque ele te deixa uma pessoa mais forte. Mais Não preparada, fisicamente, né? Mais resiliente para as adversidades que a vida nos impõe. essa pergunta que o Kaká te fez, e com essa resposta sua, isso pode se tornar público ou o ideal é que fica fechado? Não, acho que isso é de conhecimento geral, né? Que um curso de operações especiais, como o próprio nome sugere, né? Ele nos Ele é prepara. diferenciado. É diferenciado. Perfeito. Talvez seja o curso operacional, talvez não. Eu vou falar sem medo de estar errado. É o curso operacional de maior dedicação dentro da Polícia Militar. Perfeito. É o curso de operações especiais. Quem é hoje, se você falar assim, Rashid, como pessoa, como amigo, como companheiro, como esposo e como pai? Assim, no geral, você se qualifica em qual posição, assim? Radical? Eu vou me qualificar com uma palavra, né? E aí eu faço um pequeno comentário. Leal. Leal aos meus ideais, leal à minha família, aos meus irmãos de ordem e aos meus irmãos de farda. E é uma coisa que eu não abro mão e que eu cobro em casa, dos meus filhos. Então, talvez esse radicalismo que alguém sempre pergunta ali, perpasse por isso. Porque honra e lealdade, para mim, são artigos que não são negociáveis. Então, eu costumo falar que a honra do homem é a maior riqueza que ele tem. Então, se eu perco a minha honra, eu me torno verdadeiramente pobre. Então, e a lealdade, ela está diretamente atrelada à honra, né? Então, eu acredito que eu sou um pai leal aos meus filhos, sou um esposo leal à minha esposa, sou um filho leal à minha mãe, um irmão leal às minhas irmãs e aos meus irmãos de ordem e de farda. Eu não falo o que as pessoas querem ouvir, eu falo o que eu penso, e às vezes isso incomoda, e às vezes desagrada por muitos, só que eu prefiro ser o cara que fala o que você precisa ouvir, do que o cara que fica massageando seu ego, fala o que você quer ouvir, e ser um falso, né? E às vezes isso acho que é um radicalismo, né? Mas eu vejo que assim, talvez um excesso de franqueza, né? Mas eu me considero muitas falhas, muito falho, né? Principalmente ali com os meus filhos, eu sou mais rígido, às vezes eu poderia ser um pouco mais flexível, mais maleável. Tenho tentado melhorar isso, né? Com a ajuda da Laiana, que ela é uma companheira fantástica, ela me ajuda muito nisso, nessa questão, ela falou assim, tá muito rígido aí, segura a onda e tal. Mas é como eu disse, né? A ótica que eu tenho do mundo é diferente das outras pessoas. E aí eu fico preparando os meus filhos pro mundo, e o mundo é cruel. Ele não é um mar de rosas, né? E aí, às vezes, eu perco um pouco esse negócio do afago, do carinho e tudo mais. Eu fico querendo deixar eles mais fortes para o que está por vir, né? E por vezes eles não entendem isso agora. Talvez no futuro entendam, talvez não, né? Mas eu acho que eu posso melhorar muito nessa questão ainda de ser mais legal. Hoje mudou muito o valor família, o valor lar, o valor ser pai, ser mãe. Você em si, cidadão, hoje tudo é bullying, tudo vira crítica, tudo tem abertura, o modo de se portar é diferenciado, tudo. No geral, até a Ordem Demolei hoje tem uma abertura, a maçonaria tem outras aberturas, não vem aquela de origem.
E hoje se propaga milhões de liberdade, e milhões de aceitação. Como fica a cabeça de Rashid nessa mudança, nesse modernismo, que talvez não, com certeza, mudou-se muito como família? Então, nessa questão eu sou mais formal, né? Tem alguns valores que eu não abro mão. Então hoje é tipo assim, tudo é permitido, tudo pode. Lá em casa não. Se eu julgar que é errado, não pode. Se eu julgar que é certo, pode. Se fizer o errado, disciplina. Se fizer o certo, parabéns, mas não fez nada além de sua obrigação. Porque fazer o certo não é... Você não precisa dar os parabéns para quem faz o certo, não, né? Ele tem que fazer o certo porque é certo. Então tem um monte de liberdades hoje que eu vejo que não é nem liberdade, é libertinagem, né? Então o mundo hoje tá tudo muito assim, muito permissivo, é tudo muito permitido e tudo mais, até as coisas erradas. E aí eu tento dosar, eu sou mais inflexível para algumas coisas, né? Mas tem um monte de liberdades / libertinais que eu não permito, eu não julgo certo, e aí eu vou criar os meus filhos baseado na minha convicção. Isso né? você acha que não dá um afastamento como pai e filho? Ou não? Pode até dar, mas outro dia eu falei, assim, uma vez meu filho, eu dando um aperto nele, virou pra mim e falou assim, não, que o senhor tem que ser legal comigo pra eu gostar do senhor. Aí a foice vai lá na raiz, né? Porque eu falei assim, meu compromisso com você é fazer de você um homem de bem. Não é ser legal. Então, antes de ser seu amigo, eu sou seu pai. E eu sei que tem alguns pais que não concordam com isso, só que essa é a visão do Rashid. Falei, antes de ser seu amigo, eu sou seu pai. Se eu conseguir fazer as duas coisas, eu vou achar ótimo. A gente ser próximo, a gente ser chegado e tudo mais. Só que meu compromisso é fazer de você um homem de bem. Então eu vou te ensinar o caminho que você deve trilhar. Se chegar lá na frente, que você tiver condições de decidir por si qual o caminho que você vai seguir, aí é um problema seu. Só que te direcionar para o caminho é uma responsabilidade minha, eu não abro mão dela. Então eu prefiro que eles fiquem um pouco afastados de mim e eu ensine eles as coisas corretas, do que eu deixar que eles façam as coisas erradas sem corrigir, sem orientar, e eles me acham um cara legal. Porque o mundo é cruel e vai cobrar dele lá na frente. Que é o que muitas vezes as pessoas confundem, né? Amizade com coleguismo. Né? O que você fala realmente... você ser amigo do seu filho é importante. Né? Mas você ser colega do seu filho é outra coisa. E eu falo isso muitas vezes com a minha filha. Eu falo, filha, eu sou seu amigo, seu melhor amigo, que vai te apoiar em tudo que você precisar. Mas eu não sou seu colega. Eu sou seu pai. É diferente. Né? E eu entendi o que você quis dizer. Né? Claro que cada um acaba criando uma formação de valores diferentes. E você já explicou, inclusive, seus valores, eles estão atrelados aqui. Porque você vê o pior que a sociedade tem a oferecer todos os dias. Você saiu para trabalhar, o que você vai ver? Ninguém chama a polícia e fala assim, cara, eu vou fazer uma festinha de aniversário do meu filho, vamos lá bater um parabéns comigo? Não. Ele só te chama na hora que a festa azedou. Né? Ninguém te chama pra um show, fala assim, ô, sou polícia, vão ali pra você curtir uma música bacana, pra você participar ali do evento. Não, ele só vai chamar, fala assim, ô polícia, chega aqui porque tem tráfico, tem não sei o quê, tem violência, vem pra cá. Então, os valores que você vai criando, que você vai formando, você tem 20 anos, quase 20 anos de polícia, né, de 2005, né, o que você forma não tá errado, cara. Né? Na sua concepção, porque Luiz vive uma sociedade, eu vivo outra sociedade, você vive o pior que a sociedade pode te oferecer pro mundo. Porque o seu convívio profissional, né, de 2 décadas, ela te faz pensar desse jeito. E você não tá errado de pensar assim. Né? Por quê? É o que você absorve desse convívio. Né? E lógico que dentro dos seus valores, você não quer o pior pro seu filho. Né? Você quer pro seu filho o que há de melhor. Então, o que você faz? Você tenta, isso que eu entendi da sua fala. Né? Você filtra essa sua vivência tentando
aproximar o seu filho dos valores que você acredita que sejam os valores corretos, e que de fato são, né, os valores corretos, para que eles não sofram as consequências dessa obscuridade social que você muitas vezes é obrigado a estar ali presente assistindo. É mais ou menos dentro disso. Né? Por aí. Então não é que você, porque você tem que ser amigo. Não. Amigo você é. Você não tem que ser colega. Porque colega que chama pra fazer cagada. Entendeu? Tipo, é o colega que te chama pra matar a aula. É o colega que te chama pra poder fazer o que não deve. Porque o amigo não faz isso. Né? O que o amigo faz? O amigo fala, não, cara, você não vai fazer isso não. Você não vai sair da escola. Você não vai colar numa prova. O amigo Amigo de verdade, ele cuida. Ele cuida. Então, nesse ponto... esse negócio da permissividade, muitas vezes, que o pessoal aí, né? Hoje a sociedade hoje é melindrosa, né, cara? A gente tem que tomar cuidado com as coisas que falam. Até o próprio as redes sociais aí, às vezes você posta alguma coisa ali... Tem que tomar muito cuidado. Você tem que tomar cuidado. Mas eu entendo perfeitamente o seu posicionamento e você pode ter certeza, cara. Tanto o Caleb quanto o Amir, eles vão entender isso no futuro. Quantas vezes, cara, que eu era adolescente que eu achava que meu pai falou assim, nossa pai, mas que frescura, não me libera isso. E hoje eu vejo, né, que a postura dele era de cuidado mesmo, sabe? Tipo, e meu pai também é muito conservador, né, nesse sentido de família, de fazer as coisas certas, de respeitar leis e tudo mais. Então, eu vejo que meu pai foi meu melhor amigo. Né, mas hoje eu tenho 45 anos, né? Então, e sou pai. Então, as experiências que teve na minha adolescência, do não era de sacanagem dele, né? Porque ele sabia que o trem ia desambrar lá pro futuro, né? Então, eu acho que no entendimento, né, e no carinho que você fala, quando você fala dos seus filhos, a gente percebe que você é amigo deles, que você preocupa com eles, que você vive, mesmo estando longe, que você vive esse dia a dia da sua família, porque basta a gente conversar com a sua esposa, né, com a Laiana, que é uma pessoa fantástica, velho. A gente percebe que eles também, principalmente a Laiana, né, que ela transmite isso de você, que você é um cara que muitas vezes, pelo trabalho, você não está ali presente em casa, mas a sua presença não é só física. Né, essa questão do cuidado, né, desses momentos que a gente vai ali na Estrela, nas festas, que você tá com a sua esposa. Então, eu entendo perfeitamente como que você pensa isso e como que essa ideia não é radicalismo, porque é valor. Né, o valor que você estabeleceu para sua vida, os valores que você considera importantes são esses. E quem de nós pode falar nada que Rashid sabe? Porque você sabe que você tá fazendo para acertar. E o tempo todo você fala isso. Não, eu já errei. Mas eu faço buscando um acerto. E cara, e só erra quem faz. Então, para você mostrar isso, você tem que fazer. Às vezes, essa rigidez, ela não é maldade. Ela, às vezes, é um excesso mesmo de preocupação, de cuidado. Fala assim, eu não quero que aconteça nada de mal. Rashid, para a gente encerrar com chave de ouro aí, qual que é a sua opinião, assim, o que você pode falar para um jovem que pretende entrar na gloriosa polícia, na fileira da polícia, onde que muitos falam que é uma profissão perigosa, que disso e aquilo, muito disso e me disso. Hoje, o que você falaria para esse jovem que tem intenção de entrar na polícia? A atividade policial é um sacerdócio. Então, se você tem vontade de ser um policial, vá com tudo, se dedique, se prepare, estude, faça uma boa formação, busque treinamentos complementares, busque se especializar, aprimorar na atividade. Mas, se você estiver procurando a polícia militar só pela estabilidade, só por um concurso público, só por emprego, eu sugiro que procure uma outra área que vai te proporcionar talvez mais felicidade
mas talvez prosperidade, não sei se seria o termo, que prosperidade não necessariamente é só a questão financeira. Prosperar, né, é você conseguir progredir, ter sucesso naquela profissão. E nem sempre o sucesso está atrelado a um alto ganho monetário. Mas a Polícia Militar é um sacerdócio, né? A atividade policial, no geral, é um sacerdócio. Como o Cacá disse, ele nunca é chamado para o churrasco, para festa de família, para cantar o parabéns. A gente só é chamado quando a chapa tá quente, quando tá ruim. Então, uma vez eu escutei falando que a gente é um mal necessário, né? Eu costumo falar que a gente é um bem necessário, que se fosse o mal, você não chamava a gente, né? Ninguém chama o mal pra casa dele. A gente chama quando o mal tá lá, quando o mal instaurou ou se instalou, e a gente vai lá para subjugar aquele mal. Então, nós somos um bem necessário. Só que para que isso aconteça, nós temos que fazer aquilo como um sacerdócio. Porque a própria sociedade, ela não reconhece, em sua grande maioria, o valor dos homens e mulheres que entregam suas vidas por muitas vezes. A gente teve um sargento do BOPE do Rio de Janeiro que faleceu ontem, numa operação policial. Então, homens e mulheres diariamente colocam suas vidas em risco para proteger pessoas que nem conhecem. Então, se tiver um bandido armado dentro da sua casa, vocês vão ligar o 190, a viatura da Polícia Militar vai lá e vai entrar e vai tentar dominar aquele infrator, aquele agressor que está lá dentro da sua casa tentando fazer mal para você. E às vezes ele vai agredir o policial com potencial letal. Só que ele está lá para isso. Então, se essa é a sua vocação, se é o seu sacerdócio, vai com tudo. E nós estamos de portas abertas esperando por você para fazer parte aí das fileiras da Milícia de Tiradentes, que a Polícia Militar de Minas Gerais é a mais antiga do Brasil e completou essa semana aí 249 anos de história, né? Servindo aí ao cidadão mineiro e protegendo a nossa sociedade. Outra coisa, qual que é a sua opinião sobre esse MulaCast que a gente está fazendo aí? Você acredita que isso está trazendo algum benefício para alguém ou isso só é uma firula de momento e tudo? Então, eu acho que fantástico o MulaCast, né? A gente tem a oportunidade de rever irmãos, né? Que não víamos há anos, mesmo que através da tela aí ou pela voz. A gente consegue... na Polícia Militar a gente valoriza muito o veterano, né? O antigo. Isso aqui é uma forma também de, querendo ou não, mostrar para os mais novos, através da tecnologia, né? Que antes a gente não tinha, quem foram os demolês do passado, o que eles estão fazendo hoje, se só passou em branco azul pela demolês, se não passou, né? E mostrando para eles quem a gente é. Que às vezes você chega num capítulo, esse aqui que é o Rashid, esse aqui que é o Luiz Eduardo, esse aqui que é o Cacá. Não para que você seja aquela referência positiva, né? Mas para que eles saibam também um pouco da experiência do passado, porque nem tudo que é passado está destinado ao museu. Muitas coisas do passado precisam e merecem ser postas em prática atualmente, né? E aí eu vejo que é uma iniciativa top, esse MulaCast, e eu me sinto assim, um privilegiado e um honrado de estar aqui diante do meu padrinho, meu amigo, meu irmão, Luiz Eduardo, e vou aproveitar para fazer um comentário. Eu sei que você está em cima da sua hora, Não. mas eu vou falar. Teve um episódio lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, vai lembrar disso, né? Eu era o mestre conselheiro do capítulo Filadélfia, né? E quebradaço, né? Sem grana para nada, em Mossoró. Para ter o Flotone foi 3 dias de ônibus. E aí não tinha dinheiro para ir no Congresso Nacional, e falei assim, tem que levar o estandarte no meu capítulo. Aí nós procuramos patrocínio com os tios lá e tudo mais. Aí consegui essa passagem para chegar lá em Mossoró. A passagem de volta ia ser depositada na minha conta depois, né? E aí eu fui com a cara, com a coragem, o estandarte do capítulo, meia dúzia de roupa, peguei um ônibus da Gontijo lá em Teoflotone, cheguei lá na capital do semiárido. Chega lá, encontro com o Luiz Eduardo. Na ocasião, eu conheci o Marco Monteiro, que era o candidato a mestre Conselho Nacional, e o Saulo... Grande figura, Marco Monteiro. E o Saulo, que era o candidato a presidente da Alumni Brasil. Perfeito. Né? Eu não tinha nem dinheiro para hospedagem. E aí eles me colocaram no quarto do Marco e do Saulo, num colchão. Tudo a jeito do Luiz Eduardo, né? A Luiz é mestre. Aí chegou lá e me ajeitou, um hotel até meio esquisito, né? Parece antigão aquele negócio. Que tinha tipo uma festa perto, tava tendo tipo uma quermesse, um negócio assim. Foi uma experiência fantástica. Aí tô lá... No quarto tá você, Mark e Saulo? Saulo, que eu lembro. Hotel 3 estrelas, né? Só vocês, né? Eu acho que tinha mais gente. Aí,
A gente foi para aqueles eventos e tudo mais, aí o congresso rolante, tive a oportunidade de conhecer o tio Mansur pessoalmente, Toshio Furukawa. Tem até uma foto com o Alberto Mansur desse dia, tá até ali, no meu ritualzinho do ébano, que foi assinado pelo Alberto Mansur e pelo Toshio. E aí, beleza, eu esperando o dia chegar na conta. Quando é no último dia do congresso, o que acontece? O irmão de Teófilo Otoni, que era o cara que ia receber o dinheiro do tio e depositar na minha conta, chega lá em Mossoró. Chama Vinícius Soares. Só Vinicinho, o que você tá caçando aqui? Ele, não, cara, eu peguei e vim. Falei assim, mas aí, cadê o dinheiro pra passar de volta? Ele, não, eu peguei o dinheiro e vim com ele. Aí era um sem dinheiro de vir embora lá, né? Aí quando ele chegou, éramos dois. O dinheiro que era o dinheiro de eu vir embora, ele gastou indo pra lá. Aí eu, como é que nós vamos embora? Não tinha dinheiro pra hospedar, tinha dinheiro pra nada. Aí um Demolei nos abraçou, nos hospedou na casa dele. E aí o Luiz Eduardo ficou falando com os maçons, tinha uma loja lá que chamava Jacques Demolei, se não me engano, que era uma loja só de sênior. E aí ele já levou a gente lá pra reunião, pro pessoal dar o tronco pra gente ir juntando. Só que nessa via sacra nós ficamos 11 dias em Mossoró, até reunir o valor pra gente conseguir pagar essa passagem de volta. E se não fosse aí o Lulu, o Luiz Eduardo, que movimentasse as lojas lá pra nos ajudar, porque chega um cara de Teófilo Otoni numa loja pedindo tronco. Ele ficava assim, sai daqui, indigente. Aí, não, o Luiz Eduardo ele foi embora, mas fez um monte de contato, falou assim, pode ir na loja tal, na loja tal, na loja tal. Não sei nem se você lembra disso, mas foi um episódio bem inusitado aí, com o Lulu. E um outro foi quando a gente foi, eu queria fazer uma camiseta do capítulo, né? E aí ele já era oficial executivo da nossa oficialaria, e a gente queria fazer uma camiseta pra gente ir pra praia. A gente ia fazer uma excursão do capítulo para Nova Viçosa. E aí eu queria fazer, eu sempre fui meio ideias mirabolantes, né? Aí eu queria colocar, sabe aquele touro da garrafa da cerveja Caracu? Sim. Era aquele touro, só que tirava a cabeça do touro, colocava uma cabeça de um bode. E colocava lá, Capítulo Filadélfia. Aí eu liguei pro Luiz Eduardo, pedi autorização, né? E tal, e falou assim, eu autorizo com uma condição. Aí eu falei assim, qual? Ele que você manda uma camisa dessa pra mim. Eu falei, então fechado. Eu tenho essa camisa até hoje, você acredita? É azul. Exatamente, e escrito de prateado, desenho prateado. E aí nós chegamos lá em Nova Viçosa, parecendo um bonde, né? A galera, todo mundo com aquela camisa, com aquele bodão assim, ó. E fizemos sucesso lá, porque era uma turma muito animada e foi uma fase muito boa ali da Ordem Demolei. E aí chegando aqui, em 2005, eu tive o privilégio, né, de ser abraçado de novo pelo Luiz Eduardo, e aí ele foi meu padrinho. Ele me indicou para ingressar na maçonaria, na loja Illuminati, que é uma loja que é filha da Deus Mandar de Luz, né? Perfeito. Que é a fundadora e máter do Grande Oriente de Minas Gerais, loja que eu tive o privilégio de depois ingressar nas fileiras dela, nas colunas dela, e ser o venerável mestre dessa loja. E aí eu entrei na Illuminati, depois eu tava indo para as grandes lojas, fui pegar meu QP, e cheguei lá no Grande Oriente para pedir meu QP, né? Vamos dar o QP aí, que eu tava indo pra loja do Moratti, na grande loja, um grande amigo também. Abração, meu querido irmão Romulo Moratti. Cara fantástico. Fantástico. Também, né? Outra mente brilhante da Polícia Militar, Major Romulo Moratti, um cara fantástico, bem quisto por todos, praças e oficiais. Fantástico. Não, quem conheceu o Rômulo sabe que ele é um cara também diferenciado. Do bem, né, velho? Aí o Luiz Eduardo chegou pra mim e falou assim, negativo, você não vai para as grandes lojas não, hein? Você é meu afiliado, você vai pra minha loja mãe. Eu falei assim, não, já tinha falado com o Moratti, eu faço o seguinte, você vai em algumas reuniões lá, visita, e aí depois a gente conversa. Aí eu comecei a ir na Deus Mandar de Luz, parecia que era minha loja mãe, que eu me senti muito bem, muito acolhido, em grande parte porque o Luiz Eduardo que me apresentou a loja, então ele me acolheu novamente no seio da Deus Mandar de Luz, e na gestão seguinte, eu era o segundo vigilante da loja. Então, o Luiz eu não falo isso com ele, né? Ele é irreverente, a gente briga de vez em quando, porque a gente é amigo. Só que o Luiz Eduardo, ele é um ícone, tanto na Ordem Demolei como na maçonaria. E uma coisa que eu admiro muito nele é o amor que ele tem pela ordem, especialmente pela loja maçônica Deus Mandar de Luz. E eu sempre fui muito dedicado às coisas que eu me propus a fazer, né? Então, eu gosto muito do meu capítulo, gosto muito de Confidentes, eu gosto muito da Illuminati e eu amo de paixão a Deus Mandar de Luz. E eu fui aprendendo
a dedicar esse amor, transformar esse amor em serviço para a loja, olhando o tanto que o Luiz Eduardo se dedica para a ordem e especialmente para a loja de Deus Mandar de Luz. Então, primeira vez que eu estou falando isso, olhando para ele aqui, ele é um exemplo para mim, tanto na ordem Demolei, uma referência para aqueles meninos, uma referência para mim como Demolei e uma referência para mim como maçom, e eu tenho um orgulho danado de ter sido apadrinhado por ele e hoje ser membro da loja maçônica, que é a loja mãe dele, e ter sido um venerável mestre da loja que ele foi venerar por 2 vezes. Né? Então, assim, tem coisas que não tem preço, mas tem muito valor. E ter encontrado com esse camarada aí na minha vida é uma das coisas de grande valor que eu guardo num cantinho muito especial. Ok. No mais, muito obrigado. Aí, deixar registrado aqui que meu celular tocou 2 vezes. Eu estou de plantão, eu mexo na Hospitalaria Executiva do Grande Gerêncio de Minas Gerais. Então eu tinha que ficar ligado aqui, que a gente estava esperando uma mensagem aqui. Aproveitar também e agradecer aí o estúdio, LF Estúdio, pela recepção de sempre, né? Quem quiser fazer um podcast aqui, é só chamar aí, redes sociais, LF Estúdio, podcast, videocast, conversar com o Chiquinho, então com o Léo, vocês vão ser muito bem recebidos aqui. E eu vou pedir mais um parêntese aqui, só para atrasar o Luiz Eduardo. Trouxe uma lembrancinha, eu pensei que ia estar só os dois, viu, Chiquinho e o Léo? Depois chega uma lembrança para vocês. Trouxe uma lembrancinha aí. Ô, mano, velho. Dos Caveiras da Montanha. Nossa, é bom mesmo. Obrigado. Para vocês. E eu espero que seja útil e que vocês gostem. Né? É simples, mas é de coração. Vou abrir aqui porque minha família fica reclamando que eu recebo os presentes. Aí, ó. Só abro em casa. Então agora eu vou abrir. Show! Cara, vou usar com muito orgulho aí, cara, porque... Muito obrigado e não vou trabalho ter, difícil que vocês têm. não vou ter essa resiliência que os caveiras têm não, mas assim, pelo menos vou tentar, né? Lá na academia, na hora que eu tô malhando lá. Eu acho que tem um caveira lá que malha comigo lá no Baia Havaí. Ah, é? Eu vou até ver se realmente ele é caveira. Realmente tem as tatu igual vocês mesmo, então deve ser. E aí eu vou pedir só pra você mandar um abraço pro noivo da minha sobrinha aí, Gleicin, que agora tá formando agora na Polícia Militar, e eu acho que ele vai encarar o curso, né? Porque Formando como soldado? Como soldado, ele quer ir pra Rotan, né? Seguir os passos do pai, quem sabe ele não pia com vocês lá na Operações Especiais, que eu acho que ele é um menino muito bacana. Maravilha. Gleicinho, um grande abraço pra você. Opa, é aqui em cima. Vocês estão vendo que eu tenho muita intimidade com as câmeras, né? Gleicinho, um grande abraço pra você. Se der tudo certo, a gente deve estar em instrução aí com o pessoal do curso de formação de soldados. E aí, se me vê pelo pátio, pode me procurar, fala que você é amigo do Kaká. E aí a gente bate um papo. Mas o dia que quiser nos visitar lá no BOP, é só fazer um contato com o Kaká, pega meu contato com ele e a gente agenda uma visita lá. Tem uma visita guiada lá, muito bom. E nossa unidade está de portas abertas para todas as pessoas que gostam da Polícia Militar, que admiram o serviço do BOP e especialmente para os nossos irmãos de farda, né? Tenha sucesso aí na sua jornada e não esquece que toda grande jornada começa com o primeiro passo e você já está dando esse primeiro passo. Sucesso, força e honra. Agradecer também o H Saldanha, do nosso irmão Saulinho, pelo patrocínio, né, que é muito importante aqui pela manutenção do podcast. E aí fica o pedido, né, Luiz? Tira a sacola da frente aí que você tá me tampando, cara. Quem quiser patrocinar o MulaCast, né, é só entrar em contato com a nossa lenda Mulinha aqui, né, que ele vai dar todos os direcionamentos pra gente continuar fazendo aí o nosso programa. Abraço pro Rashid. Abraço Caleb, abraço Amir, os dois fiotes. Importante também, né? Não esqueci de vocês não. Rashid, obrigadão pela presença. Eu que agradeço. Sempre um pelo prazer. privilégio de Um acompanhar abraço. vocês. Benção e sucesso aí no MulaCast. Obrigadão.